Para entender a situação, a gente conversa agora com o supervisor de hidrologia da Saneago, Paulo Almeida, está em contato com a gente aqui em áudio e vídeo. Oi, Paulo, bom dia, obrigado pelo contato com a Sagres. Vamos falar de recursos hídricos e da situação dos reservatórios, né? Apesar da gente ver as chuvas que têm trazido um certo transtorno, né? Todo o Brasil a gente está vendo, para os reservatórios ainda não é uma verdade, uma realidade de recuperação para os níveis dos reservatórios. Pois é, Se a você gente sempre tem olhar para... esse lugar comum, né? A gente sempre tem esse lugar comum de dizer que as chuvas causam muito transtorno por um lado, mas por outro lado a gente garante água para o resto do ano, não tem perspectiva de crise hídrica. Não é o caso, então? Porque as chuvas são muito dispersas, né? Às vezes você, aqui em Goiânia mesmo, choveu no Jardim Goiás, mas na Vila Nova não choveu. Choveu no Bueno, lá no Balneário não choveu. As chuvas, elas são irregulares, né? Às vezes você tem uma certa quantidade de chuva ali a 1 quilômetro e numa outra direção você já não tem mais aquela chuva sequer caindo, né? E isso é que traz os transtornos. A gente olhando para os reservatórios, a gente vê como isso é verdade, né? Porque hoje, se você olhar para o Serra da Mesa, ele está com 38% ainda, né? Se você for ali para o Descoberta, já está com 97%, né? A Descoberta que é responsável pelo abastecimento de Brasília. Já o nosso João Leite, a barragem João Leite, hoje ela está com 88%, né? E está num nível assim, em situação de recuperação, nós estamos no meio do período de chuva praticamente, mas ainda é cedo para a gente afirmar que está tudo bem, né? A gente precisa ainda que esse nível suba bastante, ainda não está nem vertendo, né? A gente precisa que esteja vertendo, esteja ali 98%, 99% o nosso reservatório para estar mais tranquilo. Cileide Alves, o Paulo Almeida, supervisor de hidrologia da Saneago, conversando com a gente. Cileide. Bom dia, Paulo. Obrigada pela presença. Essa última semana, a gente notou chuvas mais regulares, né? Desde sexta-feira até ontem, essas chuvas foram, parece que iguais em todos os lugares. Elas não foram suficientes ainda assim? Mesmo assim, você vê, a gente teve uma recuperação aí de aproximadamente 1 metro, né, da elevação do nível lá do nosso reservatório Barra João Leite. Estou focando muito na barragem, porque é o reservatório que a gente tem como referência, né, onde nós temos uma captação que tem um reservatório, vamos dizer assim. E esse metro, ele faz um grande efeito ali dentro da reservação, mas ainda não é suficiente. A gente precisa, ainda que um fevereiro seja bom de chuva, com essas chuvas nessa qualidade que você falou. Às vezes a gente fala chuva de qualidade, as pessoas não entendem. Chuva de qualidade é essa chuva mansa, que dura horas, que não traz um escoamento superficial muito grande, né? Porque quando há ali a saturação do solo, da parte superficial, aí a gente tem só escoamento superficial. Isso acontece quando a chuva cai uma grande quantidade num curto espaço de tempo, então aí dá só o escoamento superficial, onde a gente tem as enchentes, onde a gente tem esse excesso de água fluindo na superfície, né, e não penetrando no solo. Uma coisa que eu gosto de explicar é o seguinte, o solo ele é um reservatório natural. Então, a chuva ela tem que cair de mansinho, ir infiltrando, e onde ela cair, ela tem que ficar, né? Porque ela vai abastecer aquele reservatório natural, e no período de estiagem, lá em outubro, lá em setembro, a gente vai ter essa água que penetrou ali, escoando de mansinho para o leito do rio e mantendo a perenidade dos nossos mananciais. No nosso caso, o João Leite, a gente está falando, e meia ponte, né? Por consequência, está na mesma bacia, é importante que isso aconteça. Você disse que a barragem subiu 1 metro. Para ela chegar a 100% da capacidade dela, qual a altura que ainda falta de água? Ainda está faltando? Ainda falta aí 1,5 metro, né? Só que a barragem ela não é linear, né? Um volume assim linear, ela não é igual uma caixa d'água, vamos usar essa palavra aqui, que ela tem as paredes ali, 90 graus e tal. Ela, à medida que você vai subindo, ela vai abrindo, a área vai aumentando, né? E com isso a necessidade de mais água para poder fazer essa recuperação
desse nível, né? Hoje ela está em 747,88, ela precisa chegar em 749,5, mais ou menos ali, para estar nesse 98, 99%, que é o que a gente espera que ela chegue, né, esse ano, para a gente ter um pouco mais de tranquilidade para planejar, né, as ações de enfrentamento à crise hídrica desse ano. Quer dizer que é preciso chover mais do que já choveu até agora. Muito, nós estamos na metade, né? Nós estamos na metade do período de chuvas, né? Aqui, Centro-Oeste, Brasil, em si a gente tem bem dividido, né? Período de seca e período de chuva, então são 6 meses de estiagem, 6 meses de chuva, tem um intermediáriozinho aí, mas focando nos 6 meses fica mais fácil para as pessoas entenderem. Então nós vamos ter chuva ainda até final de abril ali, a gente ainda tem chuvas. Mas as chuvas representativas são agora, né? Janeiro, fevereiro, março. É muito importante a gente estar de olho nisso e estar usando com responsabilidade. A gente continua dizendo para a população, use com responsabilidade, porque o recurso ele é necessário, é importante, agora é momento de recuperação, então não é momento de gastar, de usar sem pensar, né? Sem pensar antes de abrir a torneira, é momento de reservar, né? Agora é momento de guardar para o momento futuro. Por isso a gente pede à população que use com consciência. Bom, e quais são os outros reservatórios de Goiás que necessitam, né, dessa recuperação e em que pé que eles estão? Ah, sim. A Saneago, ela trabalha, nós temos dois tipos de captação. Captação com reservação e captação a fio d'água. Fio d'água é captado direto no rio. Você tem, no máximo, ali um barramento para fazer um nível para captação que é bem baixinho, não tem uma reservação significativa, né? Então, o reservatório, nesse caso, é o próprio solo, né? Por isso que é importante as ações de recuperação de bacia, plantio de árvores, as APPs recuperadas, as curvas de nível feito nas propriedades, para que quando a chuva cair, ela fique onde ela caia, penetre nesse solo, que é o reservatório natural, é onde ela tem que ficar, e no período de estiagem ela escoa e dá ali o nosso fluxo de base. Por que os rios, né, tem água no período que não está chovendo? Porque esse reservatório segurou água agora desse período de chuva e foi liberando ela lentamente no período de estiagem. Você fala como a estação de captação do Rio Meia Ponte. Isso. Meia Ponte é fio d'água. Você tem ali um vertedor, né, uma estrutura feita ali apenas para dar um nível para fazer a tomada da água. Você não tem uma reservação significativa, são as micro-reservações. Então, é muito importante que o rio, né, ele tenha esse cuidado do usuário, né, da população ali, de quem está dentro da bacia. A bacia, eu falo, a área de contribuição ali, ele nasce em Itaúsu, né, nosso Meia Ponte nasce lá em Itaúsu, e ele vem ganhando contribuintes até, no caso, até chegar em Goiânia, né, a gente falando dessa parte alta do Meia Ponte, e ele vai fazendo ali, são 1.600 km² de área de contribuição, pra você ter ideia. Então, é muito importante que sejam feitas ações de recuperação da bacia, de uso e conservação do solo com barraginhas, com curva de nível, para que a água penetre no solo, passe essa reservação natural para a gente poder ter água lá em setembro, outubro. A Secretaria de Meio Ambiente chegou a anunciar que faria essas ações desde daquela seca aí de 2 anos atrás. Como é que está esse processo? Há essa recuperação aí, especialmente dessa parte do rio, da nascente até lá a estação de captação? Cileide, assim, existem muitas ações, né, sendo realizadas dentro da bacia, né, em parceria Prefeitura, Saneago, Ministério Público, SEMAD. A gente tem muitas ações acontecendo, né, ações de plantio, de recuperação. A Saneago, ela, por meio do FSA, ela está fazendo um grande trabalho, foi investido aí mais de 4 milhões já na bacia, em recuperação, em plantio de mudas, cercamento de nascentes. Se eu não me engano aqui, nós estamos com mais de 11 municípios, né, com ações ou que já finalizaram, estão sendo realizadas de recuperação de nascentes, né? Isso é muito importante. Mas o mais importante são as ações de uso e conservação do solo. Elas que vão dar efetividade para essa melhoria nas condições
hídricas da bacia, que vai trazer água para o rio, vamos dizer assim, que vai trazer água mesmo. O verde, né, o plantio de árvores e cercamento de nascentes, ele conversa muito com a qualidade, né? Ele fala muito com a qualidade. Tem uma consequência na quantidade? Tem, mas ele fala mais com a qualidade. Nós precisamos de ações de uso e conservação, porque é isso que vai dar efetividade para a recuperação, para as vazões dos nossos mananciais, do meio ponte. E no interior, como é que está esse processo de recuperação? Quer dizer, vocês têm barragem no interior também, ou é só essa captação aí que você chama de fio a fio? Assim, a Saneago, ela possui captações hoje ao longo do estado. Deixa eu só pegar um número aqui para não falar algo sem pensar aqui, trazer uma informação errônea para você. A Saneago hoje ela tem captações ao longo do estado, tem as são micro barramentos, como eu te falei, que eles reservam pequena quantidade de água, seria até 5. Deixa eu pegar esse número aqui, eu não quero falar o número errado aqui para você. São até 5 hectares, se eu não me engano, de lama. Mas a gente predominantemente é fio d'água, né? Então, é importante que a água seja reservada no solo, né? E é importante fazer essas curvas de nível, como eu te falei, porque o barramento, ele traz uma segurança, né? Mas a gente não pode sair construindo barramentos para captações aí de 20 litros por segundo, 50 litros por segundo, simplesmente, porque tem um impacto ambiental muito grande, né? A gente precisa pensar nisso. Qual que é o retorno que eu vou ter disso? Qual é o preço ambiental? Qual é o custo ambiental de fazer esse barramento aqui para atender esse número de ligações? Então, é feito um estudo econômico, estudo de concepção, para ver tempo de retorno. A construção de um barramento ela é onerosa, ela tem um custo muito alto, você tem tanto desapropriação, né, das áreas que vão ser inundadas, que vão ser afetadas, quanto custo de levar energia até esse ponto de captação. Então, é muito importante, na hora desse estudo, fazer essas avaliações, né? A gente tem, às vezes, algum gestor que, erroneamente, ele entra com um pedido, com ação judicial, ele procura Ministério Público querendo simplesmente construir um barramento. Isso não é simples, né? A Saneago finalizou agora o estudo hidrológico para fazer reforço dos sistemas da região metropolitana em Anápolis, né? Ela investiu 2 milhões nesse estudo, né? Nós não temos um projeto. O estudo hidrológico ele foi feito apenas para dizer, para esse sistema, nesse município, esse é o manancial. É barramento, não é barramento, é fio d'água, qual que é a solução? No caso, para Goiânia, ele apontou 3 pontos de barramento, né, e em alguns mananciais que vão reforçar o sistema, né, ali no Rio Caldas, ali na 020, um pouco acima da 020 indo para Caldas Novas, nós vamos ter um grande barramento ali, né, que vai ser um reservatório que vai reforçar o sistema de Goiânia, né, estando mais no contexto de Aparecida de Goiânia, nesse contexto sul, vamos dizer assim, do sistema em Goiânia, que hoje a gente tem Meia Ponte e João Leitão, tudo na área mais ao norte, né? Então, a gente vai ter um sistema voltado ali mais para a região sul da região de Goiânia, Aparecida, que vai estar abastecendo ali, fazendo esse anel. Logo, nós vamos ter um anel onde a água vai circular por todo o sistema, mas a gente precisa ter um sistema por ali. Um outro barramento que nós vamos ter vai ser a montante da nossa captação. A gente está terminando de estudar e fechar esse ponto, né? Então, isso tudo é um estudo, ele é demorado, ele demora. Então, às vezes a gente vê as pessoas pensando, vamos construir um barramento. Não é simples assim, né? É preciso avaliar bem, pensar bem em Anápolis, né? Anápolis, nós vamos ter um barramento lá que vai atender a população até 2070, que vai ser construída a montante do Piancó, né? E Anápolis está na situação bacana, que já está com o estudo pronto, já tem projetos sendo
iniciado, startado para fazer isso, e logo, logo nós vamos ter uma resposta bem positiva lá. O sistema hoje está tranquilo, assim, está operando bem, mas nós vamos ter um reforço muito grande para Anápolis, tem muita coisa boa vindo para lá. Esses estudos aí, no caso dessas barragens de Goiânia, né? Uma lá na região, no Rio Caldazinha, esse em direção... É Rio Caldas. No Rio Caldas, né? Isso. No Rio Caldas, e esse outro aqui é a montante no Meia Ponte, ali Meia Ponte mesmo. Meia Ponte. Isso. Que lugar, exatamente? Ali, o Capivara, ele está em estudo. Tá. Capivara está em estudo, ele está a 1 quilômetro da captação, né? Então, assim, seria algo mais rápido. Para quanto tempo? Para ter barragem daqui a 10 anos, 5 anos, quanto tempo? Até 5 anos ele já tem um barramento ali, ele vai ser mais rápido, né? O Caldas talvez demore um pouco mais, né? E assim, até 2050 seria esses reservatórios. Nós vamos ter um grande reservatório, né, que está em fechamento, que seria o do Bois, né, do Rio dos Bois, que iria fechar o sistema de Goiânia, assim mesmo, abastecimento, que viria ali água do Rio dos Bois até Trindade. Está sendo estudado isso, até Trindade seria feita uma estação construída ali, que iria abastecer parte de Trindade e reforço total para o sistema de Goiânia mesmo. São mais lado, 3 barramentos. Então você tem barramentos que chegam com prazo aí de 5 a 8 anos, e um outro que vem depois aí de 2040. Né? Rubens? Hidrologia é sempre assim, o tempo é sempre grande, né? Você tem ideia, a barragem João Leite, ela começou a ser estudada lá em 80, né? Ela entrou em operação em 2010. Eu fiquei muitos anos ouvindo falar sobre essa barragem do João Leite, muitos anos. Fiz muitas reportagens até que ela de fato existisse. Tá aí, firme e forte, graças a Deus. A gente tem lá o Ivaltemir, que é o Tinil, que cuida muito bem dela. A barragem, como ele fala, é um ser dinâmico, um ser vivo, e precisa estar olhada. E graças a Deus a gente tem uma pessoa excelente lá cuidando da gente. Paulo, obrigado pela entrevista aqui na Sagres, um abraço, bom trabalho aí, bom dia. Tomara que a gente volte a conversar com uma perspectiva mais completamente positiva, né? Pensando nos recursos hídricos aqui em Goiás. Até. Isso, obrigado. Só pedir para a população, use com responsabilidade, pense bem na hora de abrir a torneira, porque é um bem muito precioso, a gente precisa dele. E 2022 abençoado para todo mundo aí. Um abraço. Obrigado, Cileide. Obrigado. É isso, obrigado. Obrigado pela entrevista. Paulo Almeida, que é supervisor de hidrologia da Saneago, conversando com a gente aqui na Sagres sobre essa situação. Tem chuva, muita chuva, mas com muita intensidade nesse período de tempo, nesses últimos dias, mas